Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Eu quero, na verdade, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração e aquilo que nós temos vivido nesses últimos dias. Todo esse processo que nós aprendemos aqui agora há pouco, eu vejo que nesses dias desse congresso, o Senhor está nos despertando para algo novo no nosso espírito. Atos capítulo 12, versículo 1 diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Só até aí por enquanto. Queridos, quantas vezes, muitas vezes na nossa vida, aquilo que o pastor Alan estava ministrando agora há pouco, nós estamos presos por essas cadeias, por essas correntes e por esse jugo sobre nós. Muitas áreas, ministério, vida sentimental, o nosso interior, os nossos sentimentos, a nossa alma presa a isso tudo. Mas eu creio que nesses dias aqui, nesse congresso, como aconteceu com Pedro, que por um determinado momento, um homem de Deus, Satanás se levanta, Herodes aqui na figura do diabo, se levanta para bloquear e para parar o agir de Deus. Ele já havia passado ao fio da espada um dos líderes da igreja, que era Tiago. A próxima vítima agora era Pedro. O intuito de Satanás sobre nós, na nossa vida espiritual, como igreja, como os líderes, é nos fazer parar. Porque ele sabe que se nós prosseguirmos, nós vamos chegar onde Deus determinou que nós cheguemos. Querido, tenha certeza. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevia, e às vezes a gente olha na palavra, esses homens eles tinham tanta convicção quando eles falavam determinadas coisas, porque aquilo era uma verdade no espírito deles. Deus, ele tem um projeto para mim e para você, e esse projeto vai se cumprir na nossa vida. É por isso que Paulo escreve lá em Filipenses, ele fala assim: estou plenamente certo, versículo 6, ele fala: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Segura o dedo aí em Atos, e vá comigo para Isaías. Deixa eu te mostrar algo aqui dentro disso. Isaías capítulo 46. Da onde vinha essa convicção do apóstolo Paulo? Da onde vinha essa certeza que ele podia dizer assim: olha, estou plenamente certo. Ou seja, eu estou convicto, eu tenho certeza absoluta. É do entendimento da palavra. Capítulo 46, versículo 9 de Isaías diz assim: acharam? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Verso 10: que
desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Paulo tinha a convicção, baseado nisso, querido, porque Deus, Ele tem um agir diferente do nosso. Na verdade, o que Paulo estava dizendo ali? Paulo estava falando o seguinte: olha, eu tenho certeza que aquele que começou boa obra em vocês, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Isaías fala que Ele, desde a antiguidade, Ele anuncia o que vai acontecer. Querido, preste atenção, Deus nunca começa algo que Ele já não tenha terminado. Para que Ele comece algo hoje, é porque Ele já concluiu. Lá na antiguidade, Ele anuncia o que vai acontecer. Deus olha para mim e para você hoje. Deus projetou algo para mim e para você hoje. Ou melhor, o que vai acontecer lá na frente. Isso está projetado, querido, desde a fundação do mundo. Ele determinou isso lá atrás. E quando Ele olha para mim e para você hoje, quando Ele olha para o momento que nós estamos vivendo, Ele não está vendo só o momento que você está vivendo hoje, Ele está vendo o que vai acontecer aqui na frente. Deus projeta algo para a sua vida, Deus projeta um ministério, Deus projeta coisas tremendas na sua vida familiar. Aí Ele precisa começar isso, e Ele vem aqui atrás, e aqui Ele começa. É por isso que Paulo tinha essa certeza de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Satanás sempre vai tentar nos parar, irmãos. Mas deixa eu te falar algo. O que vai nos transformar, eu quero pegar esse momento aqui, a partir do momento que o jugo é quebrado, e seguir aqui adiante. É a oração. Eu sei que muitas vezes, querido, esse jugo, em determinados momentos da nossa vida, essas cadeias, como Pedro estava lá naquela prisão, diz a Bíblia que Pedro dormia, mas Deus enviou o seu anjo. Talvez você chegou aqui nesse congresso, você estava dormindo, querido, você estava acorrentado por essa circunstância, não via mais como mudar, de tanto isso bater na sua porta, e voltar, e voltar, e voltar, e voltar, e voltar. Você já estava dormindo, acorrentado nessa circunstância. Mas Deus aqui nesses dias tem enviado os seus anjos para tocar na sua vida. Deus tem enviado, como enviou para Pedro. Mas o que fez isso foi a oração. Diz a Bíblia que Pedro estava acorrentado, mas havia oração por parte da igreja. Quem é a igreja do Senhor Jesus aqui? Amém, querido? Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você, muitas vezes, se tranca no seu quarto, ou você tem aquele momento a sós com Deus ali, quando a igreja se reúne, eu tenho falado muito isso lá em Barretos, o poder de a igreja se reunir é importante. A vida pessoal mas é extremamente importante, querido, a vida da igreja, a oração, quando o corpo se reúne para orar. Às vezes eu fico pensando e sendo grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós lá em Barretos. Às vezes as pessoas nos perguntam: o que você pode destacar aqui hoje que tem levado vocês a esse êxito, o que vocês têm alcançado? Eu sempre falo, querido, que é a vida de oração. Hoje em Barretos nós temos 2 cultos na semana, quinta e domingo. Mas nós temos 9 reuniões de oração toda semana. 2 cultos e 9 reuniões de oração. Temos 2 reuniões de oração todos os dias. 15, 20,
umas com 30, já chegamos em reuniões de oração com 70 pessoas, mas todos os dias nós nos reunimos para orar. A igreja, quando ora, querido, juntas, tem um poder para quebrar as cadeias. Pedro estava dormindo. A primeira coisa que Deus enviou ali foi o seu anjo. Você veio aqui nesses dias para ser tocado por um anjo de Deus. Esse anjo de Deus pode ser um que está ministrando aqui a palavra, pode ser no louvor, pode ser esse irmão que você está ficando esses dias ao lado dele, essa pessoa que está do seu lado. Deus pode usar os seus anjos para tocar em você e te despertar desse sono espiritual, te mostrar que há um caminho de liberdade, querido. A palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos querem experimentar essa libertação? Versículo, volta lá para Atos, capítulo 12, versículo 7. Eis porém que sobreveio um anjo, e uma luz iluminou a prisão. A primeira coisa que vai vir no seu espírito, quando Deus envia o seu anjo, a primeira coisa que precisa aparecer, a primeira coisa que precisa acontecer em nós é a luz. A luz é a palavra, é a direção, é o rumo que Deus vai te dar, é aquilo que Deus vai produzir na sua vida. E a oração, querido, ela vai trazendo esse entendimento da verdade que Deus tem para o seu espírito. Eu tenho meditado, eu tenho estudado ultimamente a vida de alguns homens de Deus na palavra. Homens que experimentaram moveres tremendos de Deus, que foram usados de maneira poderosa nas mãos de Deus. Porque às vezes eu olhava para determinados homens na palavra, irmãos, e eu me achava tão longe da realidade deles. Mas à medida que eu fui entrando na vida deles aqui pela palavra e vendo os detalhes, eu percebi que esses homens, eles tinham tantas debilidades quanto as minhas. Eu comecei a estudar um pouquinho a vida de Abraão, estudei um pouco a vida de Davi. Irmãos, Abraão fez coisas, não vou entrar em detalhes, mas Abraão fez coisas que talvez eu e você, por causa do medo, não teríamos coragem de fazer. Mas mesmo assim, esse homem que cometeu coisas, fez coisas terríveis, ele foi chamado de o pai da fé. Davi errou em muitas áreas, fez coisas que talvez eu e você não teríamos coragem de fazer. Também foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque de alguma maneira esses homens descobriram determinadas chaves, cada um em uma área diferente. E essa chave, ela moveu o coração de Deus. Diante de mim e diante de você existem portas que só eu e você podemos abrir. Eu passei muito tempo na minha vida, irmãos, aquilo que o pastor Geraldo ministrou, não sei se foi o pastor Geraldo ou o pastor Divino que falou, acho que o pastor Geraldo falou ontem. Eu vivi muito tempo na minha vida vivendo o ministério dos outros. Eu estava atrás de fórmulas, eu estava atrás de métodos, eu estava atrás de maneiras de como ter sucesso, de como ter êxito, de como realizar e como servir a Deus e como cumprir o meu chamado. Então eu ia num determinado congresso, eu ia numa determinada conferência, eu ia numa determinada cruzada, e eu voltava, e eu sempre queria um método, eu sempre queria uma fórmula, eu sempre fui muito ligado a isso. Mas quando a vida do Espírito começou a fazer parte de nós, e a gente procurava um método, e você procurava uma maneira, você procurava pelo menos uma apostila, não tinha, irmão. O negócio era orar em línguas. Ore e Deus vai ministrar no seu espírito. E eu confesso que aquilo no começo para mim, querido, foi um choque para mim, porque eu queria
muito acostumado a apostila, mas me dá uma apostila, me dá um método, me dá uma maneira. Como é que funciona? Não, você entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai em secreto, e ali você vai passar tempo a sós com Deus, o teu pai em secreto vai falar com você. E aquilo era uma luta para mim, irmãos. Mas você vai se rendendo, porque o que acontecia? Eu tentava muitas vezes aplicar determinadas coisas, e eu fazia direitinho, do jeito que tinha que fazer. Eu aplicava todas as regras, todas as maneiras, eu sou metódico em determinadas coisas, e eu aplicava direitinho, mas não funcionava como eu via funcionando na vida de outros. E às vezes eu ia em determinadas conferências, eu ia em determinados congressos, e eu ouvia o testemunho, gente falava assim, não, que eu fiz isso, e minha igreja tinha 50, 6 meses depois eu estava com 500 pessoas na igreja, eu tinha 100, e agora eu estou com 1.500, e eu ficava sentado ali ouvindo, eu falava assim, gente, eu não presto, eu sou muito ruim, eu não sou pastor não, esse negócio não é possível, eu fiz do jeitinho, como é que o cara de 50 pulou para 500, o outro de 100 pulou para 1.500, e eu não dou conta, não é possível que eu não dou conta desse negócio. Eu falava, eu não presto. Mas quantas vezes, irmãos, eu estava tentando abrir as minhas portas com a chave dos outros. Se você pegar aqui um palho, e você ver quem tem palho aqui, e a gente recolher todas as chaves dos palhos, quem tem palho, o que vai acontecer com a chave do palho? Eu vou pegar todas as chaves do palho aqui, e eu vou até o palho. Se eu pôr a chave no contato, ela vai entrar. Por quê? Ela vai entrar porque ela é da mesma marca e ele é do mesmo modelo. Ela entra. Se eu pegar uma chave de um Volkswagen e tentar pôr num da Fiat, ela nem entra. A obra de Deus, do ministério, o reino de Deus, ele é muito parecido. A gente vive a mesma palavra, compartilhamos da mesma fé, dos mesmos ensinamentos, dos mesmos princípios, é muito parecido. Porém, quando você pega a chave dos palhos e você coloca no contato, ela vai entrar. Porém, a hora que você tenta girar, ela não gira. Por quê? Porque cada chave foi codificada para aquele veículo. E eu ficava tentando abrir as minhas portas com a chave dos outros. Ela entrava, começava, aplicava o método, fazia do jeitinho que tinha que fazer, aplicava as regras. Olha, aqui nós vamos funcionar assim, vamos funcionar desse jeito, vamos fazer dessa tua maneira. Beleza, até aí tudo bem. É um período que você vai passando. Só que a chave entra. Só que a hora que é do vamos ver mesmo, é a hora que o mais interessante, que é a hora do negócio da partida, irmão. Só que nesse andar passou bastante tempo. Passaram-se meses, passaram-se até às vezes anos. Agora você fala assim, agora chegou a hora, agora é a hora do negócio da partida, nós vamos dar partida, engatar e acelerar. E aí, irmãos, eu quase quebrava as chaves, de tanto forçar ela não virava. Mas já viu aquele cadeado velho, aquela coisa que você pensa que não, o negócio é dar mais uma puxadinha para trás assim, ó. Você dá uma puxadinha aqui, ajeita aquela folga. Já viu aquele negócio quando está ruim? E você fica tentando assim? E eu ficava tentando com as chaves, irmãos. E eu ficava tentando fazer aquilo entrar, ficava tentando fazer aquilo girar. Até que o Espírito Santo começou a falar comigo, falou assim, Eric, eu vou dar para você as suas chaves. Você tem as suas chaves. E você vai abrir as suas portas. Pare de querer abrir as suas portas com as chaves dos outros. Aí eu falei assim, Senhor, mas como isso? Aí ele falou assim para mim, tem uma maneira. Porque eu tenho uma chave mestre para você. Que é essa daqui. E eu vou colocar ela aqui do seu lado.
E o meu chaveiro, chamado Espírito Santo, ele vai trabalhar em você. Aí, queridos, porque você já viu quando você vai fazer uma chave? Como é que funciona? O chaveiro não pega a chave original aqui. Já viu como é que o chaveiro faz chave? Já viu lá? Ele põe a original, ele prende aqui. Aí ele pega uma que é geralzona. E baseado, aqui tem um molde aqui. Baseado naquela ali, ele vai aqui, ó. Só que essa aqui, irmãos, essa dessa terra, em 1 minuto fica pronta. Já viu lá? Chaves em 1 minuto. Quem é bom de matemática, faça as contas. Para Deus, um dia é como 1000 anos. Divide um dia e descubra quanto que é 1 minuto. Na ótica de Deus. Aí eu entendi, querido, que quando eu entro no meu quarto e eu começo o Espírito Santo, o meu chaveiro, querido, ele está me lapidando, ele está me moldando, ele está ali esgrimando ali, ele está arrancando as arestas, ele está fazendo, ele olha para o modelo, ele vai fazendo aqui, querido, ele vai fazendo, ele vai olhando o modelo e vai fazendo a cópia aqui do lado. Mas vai chegar a hora, querido, vai chegar a hora que essa chave vai ficar pronta. Ela vai ficar pronta. Talvez hoje você está aí, meu querido, você está aqui na prensa aqui, porque aqui tem uma morcinha que prende essa chave aqui. Para que hora que ela for, já viu? Lembra do chaveiro? Não tem uma morcinha que prende aqui? Para quê? Para ela ficar firme, quieta no lugar e não escapar. Não escapar. Porque se ela ficar bamba, irmãos, ela sai do lugar. E aí não dá para fazer conforme a cópia para ela. É por isso que às vezes Deus tem te apertado ali naquele lugar em secreto, querido. E está ali, você só vê sair. Como é que chama? Só sai as fagulhas ali, só sai os cavacos ali, sabe? E a lima do Espírito Santo vai passando e você lá recalaba, e é só cavaco saindo, irmão. É só cavaco saindo. É só cavaco saindo. E parece que a coisa não aconteceu ainda. A luz vem em primeiro lugar. Se Deus não te guiar, nós corremos o risco, irmãos, de perder muito tempo na nossa fé, sem abrir nenhuma porta. Porque nós estamos tentando abrir as portas com a chave de outras pessoas. Quando você entende que Deus tem portas que só você pode abrir, você não precisa ficar preocupado com o que está acontecendo da sua direita, com o que está acontecendo com a sua esquerda, porque é a chave dele, irmão. Ele não vai abrir a minha porta e eu não vou abrir a porta dele. Eu vou abrir a minha porta. Por isso, fique firme no que Deus tem falado com você. Fique firme no seu tempo a sós com Deus. Cumpra o seu chamado. Irmãos, aqui em Atos fala de uma mulher que ela entendeu essa verdade. E era uma mulher que, humana, aos olhos naturais, não havia nenhuma expressão assim de destaque. Essa mulher, ela era caridosa e ela fazia boas obras e era uma mulher de oração. Consertava roupas, ajudava as pessoas. Mas houve um momento que essa mulher morreu. Você não vê ninguém aqui na palavra indo atrás dos apóstolos para ressuscitar um outro apóstolo. Tiago havia acabado de morrer, que tinha sido passado ao fio da espada.
Mas quando Dorcas morreu, eles foram atrás de Pedro, que estava numa outra cidade, e falou assim: Pedro, vem aqui na nossa cidade e ore, ressuscite Dorcas, porque nós precisamos de Dorcas. Irmãos, a mulher não era apóstolo, a mulher não era pastora, ela não era evangelista, não fala de nenhum milagre que ela tinha feito, nenhuma grande obra espiritual, ela não era pregadora. Eles não estavam pedindo para ressuscitar um pregador, um apóstolo, um pastor, um mestre, um grande evangelista. Não, eles precisavam de uma mulher que fazia caridade. Porque Dorcas entendeu e Dorcas pegou a sua chave e ela abriu as portas com as suas chaves. Querido, Deus tem chaves para você. Não importa a maneira como que Deus, que porta que isso vai abrir. Não é o tamanho, não é o volume, mas é a sua porta. E essa porta pode fazer diferença na vida das pessoas, como fez na vida daquelas pessoas lá em Atos dos Apóstolos. Tome posse da sua chave. Se entregue dia após dia ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo moldar você. Deixe essa chave ser formada dentro de você. Nem todo mundo na igreja vai pregar, irmãos. Nem todo mundo na igreja vai orar pelos enfermos. Mas vai ter gente aqui tão importante que ele assumiu o papel dele, que é receber as pessoas. Então ele chega mais cedo, 1 hora antes do culto começar, ele chega mais cedo, ele vai lá na porta e vê se as cadeiras estão direitinho, arrumadinhas. Aí ele fica lá na porta e vai chegando o irmão: ô irmão, graça e paz, boa noite, tudo bem com você? Olha, fica à vontade. Depois que a igreja encheu, ele vê alguém chegando e chega lá naquela pessoa: olha, por favor, sente aqui. Se às vezes é uma pessoa um pouquinho mais avolumada, que você encaixar 2 cadeiras, ele já sabe que se pôr uma cadeira, a perninha abre e perigoso cair. Aí ele vai lá: querido, olha, vou pôr 2 cadeiras aqui para você, para ficar mais confortável para você, tá bom? O que ele está fazendo, querido? Ele está usando as suas chaves. As suas chaves. Ah, mas eu queria a chave da pregação. Não sei. Quando a Bíblia fala que o Senhor distribuiu os dons, diz o texto que fala assim: que Ele entregou como lhe apraz. Ele entregou como Ele quer. Ah, mas eu queria era pregar. Pois é, mas o seu não é pregar. E eu queria era cantar. Por que eu não tenho aquela voz de fulano de tal, daquela irmã tão linda? Porque o seu não é cantar. Ele entregou para você porque Ele sabe o que é melhor para você. A luz precisa vir em primeiro lugar. O anjo apareceu. Quantos estão sendo tocados pelos anjos de Deus nesses dias aqui? Dá uma cutucadinha na costela do seu irmão, fala assim: Deus está te tocando esses dias, né, meu filho? Deus está te tocando esses dias, né? Quando Deus te toca, querido, quando o anjo te toca, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos despertar. Querido, está na hora de acordar. Está na hora de acordar. Deus te trouxe aqui nesses dias para te acordar. Te acordar. Te acordar. Está na hora da gente acordar, irmãos, desse sono, porque essa circunstância que nos prende. Pedro estava ali numa circunstância, irmãos. Diz a Bíblia que ele estava preso em cadeias,
um soldado de um lado, um soldado do outro, sentinelas na porta, no interior da prisão. Ou seja, humanamente falando, era impossível Pedro se escapar daquilo. Mas quando há oração, o impossível torna-se possível. Deus é um Deus das causas impossíveis. Deus nos trouxe aqui esses dias para nos despertar desse sono. Pedro acordou. O anjo fala assim para ele: levanta-te depressa. Não é só acordar. O que é o levantar? O levantar é tomar uma atitude. Você pode sair daqui, irmãos, como eu e você já saímos de muitos desses congressos. Só acordado. Não. Eu preciso orar, preciso tomar vergonha na cara. Eu preciso passar. Você acordou, querido. Mas amanhã, hoje, se você não tomar atitude, nada vai acontecer. Quando Pedro se levantou, o que aconteceu? Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Quando você se levanta e toma uma atitude, essas cadeias elas vão cair, querido. Não adianta, quantas vezes, irmãos, a gente teve o jugo quebrado, mas a gente não tomou uma atitude. Aí o negócio ia lá e batia na porta de novo. Se você não tomasse, nós não tomarmos uma atitude, querido, esse jugo ele vai voltar. O anjo falou para ele: levanta-te depressa. O Espírito manda te dizer para você nessa manhã: está na hora de levantar, irmão. Não é só acordar, está na hora de tomar uma atitude. Tome uma atitude. Disse o anjo: cinge-te. Verso 8. Disse o anjo: cinge-te. Se você for lá em Efésios capítulo 6, você vai ver sobre a armadura. Cingir fala de se revestir. Se revista daquilo que Deus tem para a sua vida. Calça as sandálias. O que são as sandálias? Efésios fala que calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Por quê, querido? O que nos liga a essa terra? Nós estamos em contato com essa terra é por meio do quê? Dos nossos pés. Você não anda com as mãos no chão, você anda com os pés. O que te liga a essa terra são os seus pés. Se você não tiver a preparação do evangelho da paz, nós ficamos sem a proteção, a proteção de Deus contra os efeitos dessa terra. Porque coisas, querido, para nos magoar, coisas para nos chatear, coisas para nos ferir, coisas para nos entristecer, nós temos o tempo todo acontecendo. O tempo todo. Toda hora tem alguma coisa que pode te entristecer, te chatear. Mas se você não tiver os calçados dos pés da preparação do evangelho da paz, para guardar você, você vai reagir como o mundo reage. Se feriu, eu vou ferir. Se magoou, eu vou magoar. Se machucou, eu vou machucar. Mas quando eu tenho as sandálias do evangelho da paz, eu tenho essa proteção sobre a minha vida. Machucou? Eu não vou agir assim. Eu vou agir de acordo com a proteção dos meus pés que eu tenho. O anjo fala para ele em seguida no versículo 8. E ele disse, e ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Preste atenção.
Quando a gente começa no processo da nossa fé, a oração em línguas, ela vai transformando você aos poucos. A gente vive a época do instantâneo, né? Do micro-ondas, do computador, que logo você quer trocar, porque afinal de contas você está demorando 30 segundos para fazer um download. Não, esse computador está muito lento, demora 30 segundos para fazer esse download, eu não aguento não. É essa era que nós vivemos hoje, irmãos. A era da pipoca no micro-ondas, ninguém compra mais milho, põe na panela, põe sal e fica mexendo ali. Você põe lá, aperta um botão e o negócio fica pronto, que vai vir temperado ainda, irmão. Não suja nem panela. É essa época que nós vivemos. Mas a gente precisa entender que na fé é um processo de transformação. O anjo foi falando, Deus vai falando com você progressivamente. E diz no versículo 8, depois que ele calçou as sandálias, e ele assim o fez. Por que o anjo já não falou, coloca a capa, tudo junto? Porque para cada palavra de Deus, Deus espera uma reação sua. Para cada vez que Deus ministra algo no seu espírito, antes dele liberar uma nova palavra para você, porque a gente fica falando assim, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus fala assim, você não fez nem a que eu falei o mês passado. Você quer que eu fale outra para você? Deus vai liberando algo para nós, querido, de maneira progressiva. Quando Ele coloca a capa fala da proteção sobre a nossa vida. Quando você entende, querido, que é Deus quem te guarda, é Deus quem te protege. Recentemente nós passamos, há um ano atrás em Barretos, nós passamos uma das maiores batalhas espirituais que nós passamos em toda a nossa vida ali em Barretos. Enfrentamos assim literalmente os principados e as potestades da cidade, do inferno. E nós ficamos sabendo agora recentemente que aquelas pessoas que não gostavam da gente, não vou citar nome aqui, elas fizeram algumas coisas, e essas informações chegaram para nós de gente que era lá de dentro, onde fazia os trabalhos contra nós. E uma pessoa contou para uma irmã da igreja, que ela viu isso acontecer, que eles pegaram o nosso nome, o meu, da Débora, dos pastores da igreja, e escreveram num papel, sacrificaram um animal, pegaram o sangue do animal e começaram a derramar no papel. Quando o sangue do animal batia no papel, o sangue não penetrava no papel, irmãos. Era como o papel tivesse impermeável. O sangue batia e caía no chão, batia e caía no chão. E ela derramava, a pessoa derramava sangue em cima do papel para manchar o nosso nome ali com o sangue daquele sacrifício. E o sangue não penetrava no papel. Você está guardado pela graça e o poder de Deus. Você não precisa temer os seus inimigos. Se você está debaixo da cobertura do sangue verdadeiro, que é o sangue do Cordeiro, você pode ficar tranquilo, querido. Põe a tua capa e vai. Pedro acordou, ficou de pé, as cadeias caíram, ele se cingiu, pôs sua roupa, calçou as sandálias, pôs a capa, e o anjo falou assim para ele: segue-me. Um soldado de um lado, um soldado do outro, não viram nada, irmãos. Caiu corrente, pá, pá. Os caras não acordaram, estava do lado. À medida que Pedro foi andando e o anjo na frente, as portas foram se abrindo, irmãos. O sentinela não viu. Ali que nasceu o portão automático, sabia? Sabe esse portão automático? Nasceu desse versículo aqui. Sem pôr a mão, o negócio abre sozinho. Pedro foi andando, irmãos, e as portas foram se abrindo. Deixa eu te falar uma coisa.
A Bíblia diz, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, por onde quer que andares. Deus começou uma obra na sua vida, querido. As portas vão se abrir. Pastor, mas não abriu ainda, pastor, por quê? Porque a chave não está pronta. Quando vai ficar pronta? Não sei. Vai depender de você. Depende de mim. Parou, parou. Recalá, xeriô, torô, riondorô, chocotorô, riondolô, xoriotorô, riandará. Parou, parou, irmão. Riandorô, xoriotorô, riondolô, xobiotorô, riandalá. Às vezes a sua porta, ele é aquela chave quádrupla, já viu? Já viu? Aquelas grandonas de casa que tem assim, ela é um X e tem dente de todos os lados. Tem 4 segredos. Ai, pastor, eu não quero uma chave dessa não. Sabe, eu quero, irmãos. Sabe por quê? Porque as maiores preciosidades são guardadas com as melhores chaves. Para coisa que não tem valor, no portão do cachorro, você põe aquele cadeado lá do Paraguai, irmão. Aquele lá do camelódromo. É ou não é? Sabe aquele cadeado que você der um tranco nele assim, forte, ele abre? Aquele cadeado ali só para... Ali, irmão, não precisa nem de chave. Aquilo ali você balançou ele muito assim, ele já abre. Mas quando você tem algo precioso, querido, você põe uma chave, você põe outra chave, você põe um segredo, você põe uma senha, porque algo está precioso lá dentro. Então, querido, se você está achando que o processo de Deus está demorando na sua vida, saiba de uma coisa, é porque algo muito grande Deus tem preparado para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem grandes coisas para a sua vida, querido. E vai chegar a hora, irmãos, vai chegar a hora. A minha hora e a tua hora vai chegar. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: a tua hora vai chegar, meu filho. Essa porta vai se abrir. A Bíblia diz assim que não se pode esconder uma cidade que foi o que em cima do monte? Não fala que foi, não se coloca uma cidade em cima do monte. Não tem jeito de você pegar uma cidade de um lugar e colocá-la em outro. Se edifica. Você está passando numa avenida, você está passando, você passa rápido, passa rápido. De repente um dia você fala: ué, quem colocou esse prédio aqui? Passa aqui todo dia, nunca vi. Ninguém colocou aquele prédio. Ele estava sendo construído, querido. Mas eu, pastor, eu moro lá, né? Pois é, fica lá no seu cantinho, querido. Fica lá, recalaba, chemiotorou. Fica lá orando. Mas minha cidade é pequenininha, pastor. Pois é, fica lá orando. A tua hora vai chegar. A hora que a sua chave estiver pronta, meu irmão, vai, põe no lugar que essa porta vai se abrir na sua vida em nome de Jesus. Vai chegar a hora. Pastor Dave, o Alan, Pastor Heber, qualquer um aqui, se você for conversar um pouquinho, vai ver que tudo que Deus está fazendo hoje, querido, não foi assim, ó. Anos esses homens ficaram guardados, trancadinhos, sem ninguém saber. O mundo não sabia, o mundo não conhecia, o seu bairro talvez não te conhece, seus vizinhos talvez não te conhecem, a igreja, ninguém lá na igreja te conhece.
Você entra e sai, parece que ninguém te vê. Mas tem alguém que não tira os olhos de você. E a tua hora vai chegar. Teu momento vai chegar. Descanse no Espírito Santo. Desperte desse sono. Essas cadeias vão cair. Cinge sua roupa. Põe suas sandálias. Se proteja com a palavra. Toma posse daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Proteção sobre você. E começa a andar. Porque as portas vão se abrir em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu confesso, eu estou aqui nessa morsa aqui ainda. Eu estou aqui. Joguei meu chaveiro inteirinho fora. Irmãos, pensa um cara que tinha chave. Hã? Eu parecia agente penitenciário. Que chaveirão assim, ó. E andava com as minhas chavonas, uns bitelonas assim, irmão. Uns chavonas desse tamanho assim. E eu pelejei com essas chaves, irmãos. Eu pelejei. Passei raiva com essas chaves. Meu Deus, que raiva que dava. Aí não ia na chave, a porta não abria na chave, eu tentava abrir na força. E aí piorava tudo, irmãos. Aí até que chegou o dia que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Recentemente, agora, um ano e pouco atrás, eu dei a última cartada. Falei assim, agora na visão celular, agora não vai explodir. Agora não vai arrebentar. Vou marcar um congresso aqui. Liguei para um pastor amigo meu, na região ali, a maior igreja, mais de 1000 células. Eu tenho célula hoje, fazemos encontro, estou na visão celular. Mas eu queria arrebentar, irmão, eu queria abrir as portas, faço célula, tem encontro de santidade, uma bênção. Aí, marquei um congresso. Liguei para o pastor lá, amigo meu, pastor, você pode vir aqui no congresso? Posso. Uma referência na região lá de Barretos, lá. Ribeirão Preto, pastor Danilo. Veio lá um líder. Vamos fazer um congresso da visão celular, agora nós vai arrebentar. Dei para o cara 6 ministração, irmãos. 6. De manhã, de tarde, de noite. Primeira ministração, primeiro dia, fogão, louvor, adoração, tal. O cara pegou a palavra. Tempo a sós com Deus, vida com Deus e oração. Eu pensei, é introdução, né? Faz parte. Segundo dia, irmãos, oração em línguas, meditação na palavra. E eu tinha dado, porque ele falou para mim, pastor, o que você quer que eu fale? Olha, fala sobre consolidação, fala sobre discipulado, fala sobre o crescimento e tal. Vamos fazer um congresso de arrebentar para o trem daqui para frente deslanchar. Segundo dia, irmãos, meditação na palavra, oração em línguas. Eu falei assim, esse trem não está cheirando legal. À tarde, a mesma coisa. À noite, a mesma coisa. Aí eu fui jantar com ele. Eu falei assim, falta 3 reuniões, vou salvar pelo menos as últimas 3, né? Fui comer uma pizza com ele, pastor. Você sabe, né? Congresso é da visão celular. E dá para revisar, dá para dar uma tocadinha, pelo menos um pouquinho no assunto. Não. E ele é bem pentecão, rapaz. Ele é dentro do repré-pré, Jack Chan e capoeira, aquela coisa toda. E a hora que ele ministrou a 4ª palavra, irmãos, vida no Espírito. Aí eu me rendi. Nós tínhamos 4 colunas. Aí eu olhei para os meninos, pastor, e falei assim, éramos 4.
foi o melhor seminário da visão celular em vida no Espírito. Só falou sobre oração em língua, adoração, meditação, tempo a só, se trancar no quarto e o fogo de Deus. Irmãos, terminava as reuniões, aquele fogo de gente jogada para o chão. A reunião terminava 11 horas da noite, 11h30, quase meia-noite. Aquela doideira, o povo não queria ir embora, e gente dançando e pulando e dando risada, e gente nas escadas da igreja. Falei, meu Deus, essa era a última chave. Toma. Tem o célula? Tem. Tem encontro? Tem. Tem uns 12, mais ou menos. Tem discipulado? Tem. Tem reencontro? Tem. Consolidação, visita? Tem. Mas não é aquele frisson, irmão. É uma ferramenta. É uma ferramenta ótima, que eu não conheço outra melhor ainda. A hora que Deus me der uma melhor, eu troco. Ferramenta é assim, irmão. Você tem um copo desse aqui, daqui a pouco tem um melhor, você troca ele, é ferramenta. Mas eu estou atrás, querido, de preparar as minhas chaves. Nossa, mas fulano está com 2.000 células. Glória a Deus, é a chave dele, irmão. É a chave dele. Fulano está não sei quantas horas na televisão. Glória a Deus, é a chave dele. Fulano está arrebentando no Brasil e no mundo. Glória a Deus, é a chave dele. Eu vou abrir as minhas portas. Isso, querido, estou terminando e nós vamos orar. Isso me trouxe um descanso. Paulo fala assim no final da sua vida: combati o bom combate, completei a minha carreira. Eu não vou correr a sua carreira, eu vou correr a minha, irmão. Eu vou correr a minha carreira. Eu entendi isso. Eu consegui, tenho entrado num tempo de descanso em Deus, porque eu estou decidido a correr a minha carreira. Você tem uma carreira para correr. Eu já falei para Deus: Senhor, se a minha carreira é adotar criança, cuidar daquele orfanato, eu vou cumprir a minha carreira. Eu vou apresentar essas crianças lá no céu para o Senhor. Domingo passado, nós tínhamos na igreja 4 crianças. Umas passaram pelo encontro de santidade, outras estavam sendo apresentadas pelos pais que adotaram na presença de Deus. Só domingo passado nós tínhamos 4 crianças que era da antiga instituição. Quando que essas crianças teriam oportunidade de estar no altar de Deus, sendo ministradas pelo Espírito Santo, irmãos? Então, querido, se essa for a minha carreira, eu vou correr ela, quietinho lá no meu canto, lá em Barretos. Vou correr essa carreira. Vou correr essa carreira. É a minha carreira. Vinícius lá em cima da montanha, ninguém vê, não tem ibope, meia dúzia de pessoas. É a sua carreira, meu filho. É a sua carreira. Fazendo tricô na recepção, limpando cadeira, cuidando do som, limpando cabo de instrumento. É a sua carreira, querido. Ajudando em encontro, cozinhando. É a sua carreira. Viva a sua carreira. Corra a sua carreira. E corra bem essa carreira. Vamos ser como Dorcas. Vamos fazer falta, irmão. Quem corre bem a carreira faz falta. Faz falta. Pedro, vem cá ressuscitar essa mulher. Ela está nos fazendo muita falta. Uma mulher caridosa e de oração. Só isso. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.
Feche os seus olhos, querido, coloca a mão no seu coração. Eu queria terminar esse momento aqui, querido. Eu sei que está um pouquinho adiantado a hora, mas mais 5 minutos. Se você está decidido a correr a sua carreira, querido, se você está decidido a abrir as portas com as suas chaves e não mais com as chaves dos outros, eu quero te convidar, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Deus vai te entregar as suas chaves, querido. Deus vai te entregar as suas chaves nessa noite. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se o seu chamado, queridos, a sua chave é entrar para o quarto e ficar trancado ali e ninguém nunca mais te vê, irmão, que seja assim. 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 Eu vou correr a minha carreira. Eu vou correr o meu chamado. Eu vou viver aquilo que Deus tem entregado para mim. Não importa. Não importa o que os outros vão pensar. Não importa o que possa acontecer. Eu vou correr a minha carreira. Espírito Santo de Deus, Senhor, eis-nos aqui. Tua palavra diz que Tu és o olheiro. Mas eu quero, Senhor, nesse momento dizer: Tu és o nosso chaveiro, aquele que vai nos moldar, aquele que vai nos codificar, aquele que vai lapidar, aquele que vai tirar, aquele que vai nos limar, nos preparar, para que possamos correr a nossa carreira, Pai. Senhor, eis-nos aqui. Senhor, o jugo já foi tirado de nós, somos livres. Senhor, queremos sair daqui nessa noite, nessa manhã, com uma atitude. Assim como Pedro tomou uma atitude, o anjo disse para ele: levanta, e ele levantou. Assim, Senhor, nós nos levantamos nessa manhã. Nos levantamos nessa manhã em uma atitude, Senhor, para podermos, ó Deus, nos preparar, calçar as sandálias, nos cingir, colocarmos a capa e Te seguir. Porque nós sabemos que as portas vão se abrir se o Senhor for à nossa frente. Eis-nos aqui, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Reandalaba, xereotoro, reandalaba, xecotoro, reandalaba, show. Reandoro, xobiotoro, recantalaba, xecotoro, reandalaba. Reandoro, xocantaraba, xereotoro. Queridos, há 3 pessoas aqui, 2 mulheres e um homem. Você veio para esse congresso decidido que quando você voltasse, você ia entregar tudo. Eu vou lá porque eu tenho que ir. Não é o primeiro que você vem, mas você já tomou uma decisão no seu coração. Quando você voltasse para a sua cidade, você ia entregar tudo. Falar: eu não quero mexer com mais nada porque eu estou cansado. Não funciona. Não funciona. O Senhor manda te dizer: filho, filha, hoje Ele está colocando chaves nas suas mãos. Porém, Ele manda te dizer que essas chaves ainda não estão prontas. E o Senhor te diz: filho, tenho visto a sinceridade do teu coração. Por isso,
eu decidi, vou te preparar de uma maneira mais rápida. Estou entregando a você hoje uma chave bruta, mas recompensarei o tempo perdido, diz o Senhor. E tu verás em pouco tempo, se entregares à minha presença, o que irei fazer com a tua vida, diz o Senhor. Pai, entrega as chaves nessa noite. Senhor, se for preciso jogar fora tudo que nesses anos todos foram ajuntadas, Senhor, que a graça que o Senhor me deu, que o Senhor dê a esses irmãos e essas irmãs também, aqueles que os têm. Se for preciso jogar esse chaveiro inteirinho fora, jogue, para que o Senhor possa começar um novo processo. O Senhor tem chaves para cada um aqui. Ninguém aqui precisa ser igual a ninguém. Nenhuma chave é igual a outra. Abraão não era igual a Davi, mas todos eles foram usados pelo Senhor. Cumpre em nós o teu querer, Senhor. Que através da nossa vida em intimidade contigo, o Senhor possa codificar o nosso espírito, para que possamos saber direitinho para onde nós vamos. Que o teu Espírito nos guie, Senhor, a toda a verdade que o Senhor tem para nós. Nos despertamos nessa manhã para te seguir, para te seguir. Que a tua graça venha sobre cada um aqui, Senhor, em o nome de Jesus, em nome de Jesus.